Gravando. Sabemos que o excesso do uso de telas influencia o nosso dia a dia. Eu sou Ana Elisa Mello. Eu sou Alisson Silva e para entendermos melhor como isso funciona, vamos conversar com a psicóloga Raiane Oliveira. Bom dia, Raiane. Bom dia, Alisson. Bom dia, Ana. Bom dia. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para iniciar a nossa entrevista, a nossa equipe deu uma apurada e trouxemos uma pesquisa dizendo que no Brasil as pessoas passam aproximadamente 16 horas do dia acordadas. Mas um dado chama a nossa atenção. Mais da metade desse tempo é destinado ao uso de telas. Essa informação é do Jornal da USP, com uma pesquisa feita em 2023 pela plataforma Electronic Hubs. A gente percebe que as telas estão presentes no nosso dia a dia desde cedo, né? Hoje em dia é muito comum, por exemplo, a gente perceber, a gente vê as crianças já desde cedo conectadas com as telas. Eu queria saber, Raiane, como que esse uso excessivo das telas podem prejudicar o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, por exemplo? Então, desde pequenininho, né, a gente já vê que tem alguns brinquedos já com tecnologia para crianças. E é algo que a gente não esperaria ter. Né? Então, são crianças que já nascem com a tecnologia. Às vezes as mães colocam filmes para a criança ouvir dentro da barriga mesmo. Já pequenininho, às vezes para acalmar, colocam um desenho passando de fundo. Então, elas já nascem com esse contato. Diferente da nossa geração que foi aprendendo a ter contato. E ainda assim é muito difícil. Então, a gente precisa ter uma atenção quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo. Por quê? A criança ela nasce com uma neuroplasticidade muito grande, que é a capacidade do cérebro de adaptar, né, a novos conhecimentos, fazer novas conexões. Então, a criança ela nasce com essa capacidade muito grande, ela está ali formando as primeiras conexões. Então, é um período muito sensível. E a gente fala também de uma janela de aprendizado, que é quando a criança começa a ter os saltos de aprendizado, começa a ter o conhecimento da fala, da linguagem. Então, a tecnologia em si, ela é muito rápida. Então, quando o pai conversa com o bebê, ele faz uma linguagem mais tranquila, ele faz uma linguagem mais pausada. E com as telas, isso é tudo muito rápido. Muitos estímulos visuais, auditivos, falas muito rápidas. Então, às vezes, a criança aprende a falar outro idioma antes de falar a própria língua muito bem. Porque os desenhos em inglês, desenhos em japonês, desenhos em espanhol, isso tudo elas já estão tendo contato. Números em inglês, às vezes aprendem a falar um número em inglês antes de falar em português. Então, pode interferir sim no desenvolvimento cognitivo, né? Atraso de fala, atraso da escrita, porque a criança fica muito ali no toque, né? Às vezes, antes da gente acabar de escrever a palavra, já apareceu. Então, essas sugestões de escrita também interferem muito na leitura, porque para a gente aprender a escrever, a gente precisa aprender a ler. Então, a gente vai conhecendo os sons das palavras, vai conhecendo a junção delas. No digital, não. A criança coloca a primeira letra e já aparecem várias sugestões. Então, o que ela balbuciar ali também na pesquisa por som, já vai trazer uma pesquisa, seja de um vídeo que ela está acostumada a assistir, ou nas recomendações. Então, é muito importante que esse contato com o digital seja postergado o máximo possível, né? Antes dos 2 anos, por exemplo, não é indicado telas. Nenhuma. O ideal é que seja começando a partir dos 12 anos. Mas a gente sabe que é difícil. Né? Hoje em dia é quase impossível as crianças não terem contato com telas. Às vezes o pai está no telefone, a criança está no colo, ou está ali comendo e vê o pai e aí quer esticar a mãozinha para pegar. Às vezes os pais, na correria do dia a dia, querem ali tomar um banho em paz, né? Às vezes comer a comida quentinha ainda e ver como uma oportunidade de ter esse momento, porque a criança demanda. A gente sabe que demanda cuidado quase que 24 horas, né? Exceto quando os pais dormem, mas como que os pais vão ter esse respiro? Principalmente mãe solo, pai solo, né? Famílias que têm muitas crianças, então uma está demandando, precisa dar atenção para outra, e como que a gente faz? Acaba virando um meio de distração. Não só o telefone, mas a televisão também, com os desenhos, jornal, o que for. Não necessariamente só os desenhos, né? E aí entra a questão do cuidado com o que a criança também está assistindo, né? Porque tudo isso traz impacto. Até se fala sobre a importância da criança nesse desenvolvimento na infância, assim, por exemplo,
aproveitar para a criança começar a aprender uma nova língua, né? Exatamente. Que quanto mais nova, vamos dizer assim, ela se desenvolve mais rápido, é mais fácil para Isso. ela ter esse aprendizado. Né? Sim, exatamente. Essa janela de aprendizagem, né, e a neuroplasticidade, que é o que a gente chama dessa capacidade da criança conseguir aprender mais fácil, é como ensinar inglês para um adulto. É muito mais difícil do que ensinar para uma criança. Um adulto começar a ter uma habilidade musical é muito mais difícil do que quando é uma criança, porque ela tem ali muitas conexões se formando, ela se adapta mais fácil. Então, com essas experiências, ela tem um aprendizado e vai se adaptando conforme novas informações vão chegando. E a tendência é que, com o desenvolvimento, essa plasticidade, né, essa neuroplasticidade venha decaindo. Né? Então, idosos, por exemplo, costumam ter mais dificuldade motora, mais dificuldade cognitiva. Então, isso tudo, com as telas, vem trazendo um impacto muito grande. Sim. Perfeito. E quais os comportamentos a gente consegue perceber quando esse uso excessivo de telas está fazendo mal para as crianças? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, uma irritabilidade muito grande. Porque a gente tem muitos estímulos, né? Então, estímulo auditivo, visual, de toque, né? O celular vibra no joguinho, alguma coisa assim. Então, a gente pode perceber uma irritabilidade muito grande, porque ali no digital a criança tem uma recompensa imediata, digamos assim. Então, o que ela quer jogar, ela pesquisa rapidinho, aparece, ela joga. O que ela quer assistir, ela pesquisa rapidinho, aparece e ela assiste. Então, quando a gente sai do digital e vem para o real, a gente tem que esperar a fila do banco, a fila da padaria, a fila do mercado. Tem que esperar o pai passar o biscoito no caixa para ela poder comer. Tem que esperar a mãe acabar de fazer alguma coisa, buscar o brinquedo. Então, adiar a recompensa para a criança é mais difícil, né? Isso é biológico, é do neurodesenvolvimento dela. Então, adiar essa recompensa é muito mais difícil. Por quê? Ela está acostumada com a recompensa imediata. Como que ela vai adiar uma coisa que ela está acostumada a ter o tempo todo? Então, é muito mais difícil. Aí gera uma irritabilidade, estresse, choro, ansiedade, né? Então, algumas crianças comem assistindo o desenho. Então, como que vai ficar a questão da alimentação? Ela vai se sentir saciada ou não? Porque às vezes ela come no automático. Às vezes ela não vai querer mais a comida. Daí meia hora procura o pai e a mãe porque está com fome, mas porque não comeu muito bem. A comida não fez o efeito que precisava. Então, irritabilidade, falta de atenção também, né? Porque a gente precisa, no caso da aprendizagem, a gente senta, tem ali o cuidado, a atenção de aprender a ler, escrever, prestar atenção nas palavras, fazer as conexões para entender que A mais B ou B mais E faz esse som. Então, a paciência e a formação disso é mais difícil. Irritabilidade, falta de atenção, estresse, ansiedade, atraso na fala. Então, isso tudo são consequências justamente do uso excessivo, né? A gente fala em excesso porque para adultos seria excesso, para crianças não deveria ter, né? Então, a gente falar em excesso para crianças é algo até complicado, porque nem deveria ter. Entendi. Realmente o tempo de tela é diferente do tempo da vida real, né? Exatamente, ali é tudo muito rápido, então são muitos estímulos na vida real. As cores não são como no desenho, né? A velocidade que o cachorrinho brinca em casa com você é diferente do desenho. Os saltos que ele dá, as brincadeiras são diferentes. Então, isso pode gerar até uma frustração na criança. Então, essa frustração leva a uma irritabilidade, né? Então, essa questão de adiar a recompensa também, não saber aguardar, não saber esperar, querer tudo de prontidão, isso tudo é muito complicado. E essa irritabilidade, ela também pode interferir no sono, né? A criança precisa dormir, a criança precisa ter uma rotina, horário para dormir, acordar, para comer, para tomar banho, para brincar, para estudar. Então, interferiu no sono, consequentemente no dia seguinte a criança vai ficar mais irritada, né? Não vai querer fazer as coisas como de costume. E é durante o sono que a gente tem as nossas produções de hormônio, né? O famoso hormônio do crescimento. Então, a gente recupera a nossa memória do dia seguinte. Então, a gente tem esses processos cognitivos durante o sono. O que ela aprendeu no dia anterior vai ser consolidado ao longo da noite, né? Então, se ela não tem um bom descanso, excesso de tela, uma rotina mais desorganizada, mais irritabilidade, ela vai ter uma dificuldade de aprendizado. Então, como que essa memória vai ser consolidada na hora do sono, para no outro dia ela lembrar do que ela estudou, do que ela aprendeu? É mais difícil, né? Então, às vezes a gente fala, eu sonhei com o que eu estava estudando. Sim, são as memórias ali consolidando, né?
Durante o sono, o nosso cérebro faz uma higiene. Descarta o que não é necessário e consolida aquilo que é mais marcante. E as telas impactam nisso. Impactam nisso, porque a criança deixa de ter contato com os pais, contato com o brincar, contato com coleguinhas, né, contato com ambiente aberto, né, não sai mais para ir no parquinho, não sai para ir num sítio, né, brincar com os animais. Então, essa falta de contato atrapalha nas habilidades sociais, até mesmo no reconhecimento, né, de emoções nas outras pessoas, de desenvolvimento de empatia. Então, as habilidades sociais são comunicação, empatia, né? E reconhecer a emoção nas outras pessoas é muito importante para o nosso convívio social. Então, se a criança fica só na tela, só vê aqueles bonequinhos daquela forma, vê os bichinhos daquela forma, quando um outro coleguinha está chorando ali do lado, como que ela vai reagir? A gente não sabe, né? Se tem um coleguinha muito feliz, ela vai sentir raiva, vai ficar feliz junto, né? Vai ter empatia de compartilhar o lanche ou o brinquedo. Então, a gente tem interferências nessas habilidades também. E, Rayane, esse uso excessivo também, ele acaba se desenvolvendo também na vida adulta, né? Por exemplo, hoje em dia a gente está muito mais impaciente, não tem muito esse momento de pausa, sabe? De entender o tédio, por exemplo, que é um momento que eu acho que a gente deve ter, né? Que é Sim. importante. E a gente, hoje em dia, não sabe administrar esse tempo, né? A gente não sabe, fica muito ansioso o tempo todo. A gente sente que não tem tempo para nada, né? Mas a verdade é que a gente tem tempo. O problema é que a gente está jogando esse tempo com base no aplicativo, né? Então, a gente não usa o aplicativo que usa a gente. As telas que têm nos usado, né? Elas que têm nos controlado. Então, a gente tende a usar mais de forma intermitente, né? Que é quando a gente usa ali 10 minutos, usa meia hora ali, usa na hora do almoço. E aí, quando a gente soma essas horas, dá 4, 5 horas por dia, a gente não percebeu, porque não foi 5 horas contínuas. 5 horas contínuas realmente é difícil de a gente ficar. Mas 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutos, ao longo do dia, dá esse somatório de horas. E a gente não está acostumado mais a ter tédio, né? É tomar banho ouvindo música, é ir no mercado ouvindo um podcast, lavar a louça ouvindo uma série, ouvindo um podcast também, vai almoçar, coloca uma série. Então a gente desacostumou a ter o tédio. E aí esse desacostumar, como que a gente vai conseguir, por exemplo, ter criatividade? O tédio ele é criativo, né? A gente precisa ter esse ócio para poder perceber coisas que a gente não percebe no dia a dia, porque a nossa atenção está concentrada na tela. Então a gente está ali fazendo tudo com a tela. Quando a gente tira, a gente começa a perceber. Nossa, como que o ambiente aqui está mais claro. Não vi que tinha essa árvore aqui, não vi que meu bichinho estava assim. Então a gente começa a perceber o nosso ambiente e se perceber também. Porque a gente percebe, nossa, eu estou sentindo realmente falta do telefone. Tá certo, será? Né? Então a gente precisa ter esse momento de tédio, né? A gente acaba ficando hiperconectado. E escravo do estímulo, né? Exatamente, porque os aparelhos em si, eles foram feitos para condicionar o nosso comportamento, né? Então, a partir do momento que o celular vibra, quando chega uma notificação, é para chamar sua atenção. Então, tem uma notificação, o celular ele tem vibração e tem som, e tem a luz da tela. Então, vamos pegar no comecinho, quando a gente começou a ter os celulares assim, a gente ouvia o barulhinho, a tela acendia. Opa, a nossa atenção vai para ele. Então, a gente sabia que quando tivesse aquele estímulo, a gente teria alguma coisa ali importante para ver, algo legal, interessante. Então, a gente acabou associando o barulho com a notificação, com a tela, né? As telas de rolagem infinita também. É para prender a nossa atenção. E se a gente não percebe isso, a gente fica ali. Então, a gente fica mais cansado de estar ali do que fazendo as coisas do dia a dia. Por quê? São notícias diferentes. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma notícia muito boa, depois vem uma tragédia. Então, a nossa emoção oscila muito de uma notícia para outra. A nossa interpretação da realidade oscila muito de uma para outra, né? Tem os estímulos de tela, de luz mesmo, né? Que são prejudiciais a longo prazo, cansaço de vista, problemas de visão. Então, tudo isso interfere, né? Então, essa rolagem infinita, a partir do momento que você curte também, é o algoritmo que vai te sugerir aquilo. E quanto mais você curte, compartilha e gasta o seu tempo ali, mais vai te sugerir, né? E aí que a gente começa a perceber os riscos também desse algoritmo. E como que é o efeito disso no nosso cérebro? Você saberia dizer?
É porque acaba desenvolvendo também, às vezes, nos casos mais graves, né, um caso de depressão, alguma coisa que pode gerar uma certa observação mesmo, né? Sim. Um cuidado a mais. Sim, o uso de telas a gente chama de um reforço intermitente. O que é esse reforço intermitente? É quando você tem a expectativa de ter uma recompensa. Funciona bem parecido com o sistema de jogos e apostas. Então, a gente tem a expectativa de ter uma recompensa e a gente vai buscar essa recompensa. Então, eu vou acessar a rede social, não tem nada. Mas daí a pouco eu vou pensar, será que tem alguém fazendo alguma coisa que seja interessante que eu estou perdendo? Então, eu vou lá acessar. E aí tem um pouco do reforço, né? Então, esse reforço intermitente, que a gente acessa uns minutos, tem uma descarga de dopamina. Aí sai, acessa mais alguns minutos, outra descarga de dopamina. Isso vai reforçando o nosso comportamento. E dentro das redes, a gente tem N tipos de pessoas, N tipos de informações, né? Então, a rede social é um boom de comparação. A gente entra no caso de comparação corpo, né? Financeiro, acadêmico, profissional, e a gente esquece que ali as pessoas postam aquilo que elas gostariam que as outras pessoas vissem. Aquela sensação de estar sempre atrás, né? Exatamente, causa essa sensação de atraso, de estar perdendo alguma coisa. Então, essa comparação pode sim levar a quadros de ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Então, a gente nem se fala, né? Porque a quantidade de corpos inalcançáveis que a gente tem em rede social é muito grande. Então, se a criança ou adolescente começa a assistir, começa a ver o vídeo, acompanhar o fulano, acompanhar o outro fulano, vai tendo essa comparação de corpo, né, de financeiro. Então, isso tudo consegue contribuir cada vez mais para quadros de ansiedade e depressão. Eu vou me comparar, vou me sentir insuficiente. Consequentemente, se o que eu estou fazendo não está sendo suficiente, para que eu vou fazer? Né? Ou eu preciso fazer cada vez mais. E a pessoa não descansa, não consegue dormir, começa a buscar recursos onde nem poderia. Então, chega a ser irônico como que a gente está tão viciado em uma coisa que pode fazer mal em excesso, né? Exatamente. Os próprios criadores desses aplicativos não utilizam, né? A gente tem um documentário muito bom que chama Dilema das Redes. Ele é muito bom porque ele traz essa visão dos criadores, de quem trabalha ali com os algoritmos e com a plataforma. Então, os próprios criadores, os filhos dos criadores não utilizam, né? Então, é justamente essa questão. Faz sentido eu continuar utilizando algo que me faz mal? Às vezes a gente não consegue ter essa percepção, porque a gente está tão ali querendo pertencer àquele meio, é um senso de pertencimento, né? Então, a rede social ela é dividida em grupos. O grupo fitness, o grupo da corrida, né? O grupo da maquiagem, o grupo de programa infantil. Então, principalmente crianças e adolescentes que estão nessa fase de desenvolvimento, eles têm esse senso de pertencimento. Eles querem se identificar com alguém, pertencer a algum grupo. Então, isso acaba modelando o comportamento deles mesmo, né? Porque observa a pessoa fazendo, opa, eu quero fazer igual. Às vezes o pai em casa ou a mãe em casa não deixa. E aí entra a parte de comunicação. Esse tópico é muito interessante. Como que a gente já entendeu como que isso impacta a nossa concentração, com um excesso de estímulo. Agora, e a sociabilidade? Pois é. Então entra a questão dos grupos, né? A internet ela traz uma falsa sensação de pertencer e de comunicação. Porque ali a gente tem a imagem da pessoa que a gente está supostamente comunicando. Mas será? Né? Então a gente comunica via comentários. Será que realmente você está pertencendo a esse grupo? Então traz essa questão de pertencer e não pertencer ao mesmo tempo. Porque eu pertenço enquanto eu estou online. E quando eu não estou? Com quem que eu vou me comunicar? Como que vai ser a minha interação? Eu não quero comunicar com meu irmão, não quero comunicar com meu pai, eu quero comunicar com a pessoa que está ali. E acabou a internet, acabou, né? Acabou. O mundo acaba. O mundo acaba, o mundo acaba. É como se não tivesse outro meio de conversar, outro meio de se comunicar, não tivesse outra opção, né? Tem, mas o condicionamento ali está tão forte que a criança não consegue interagir com os pais, né? Fica impaciente. As pessoas também não conseguem interagir umas com as outras. Não conseguem interagir entre si. Se não tem o celular ali na mesa na hora do almoço, ou num café, alguma coisa com conhecido, não tem assunto. Como que eu vou conversar? Não sei interagir. Do que fulano gosta? Eu vi que ele curtiu tal vídeo, mas vou conversar sobre o vídeo? Fica meio que pisando em ovos, né? Atrapalha essa interação, o reconhecimento de emoções nas outras pessoas, a empatia,
né? Então a gente fica ali nos comentários, fica ali nos vídeos, tem aquela empatia momentânea, mas e na vida real? A gente está disposto a ter essa empatia, a ter essa comunicação, né? A prestar a ajuda e dar opinião igual a gente tem o engajamento em rede social? Dificilmente, né? Então tem essa comunicação prejudicada, repertório de informação diminui muito, porque você está consumindo uma informação pronta e você está buscando informação em algum outro lugar, está desenvolvendo o senso crítico, porque dentro da internet já vem respostas prontas, argumentos prontos. Exatamente, a gente não precisa ter o esforço de ler, interpretar e desenvolver a nossa opinião a respeito daquele assunto. Já vem pronto. E aí como que a gente faz para conversar? Ter um debate sem gerar uma briga, né? Porque em comentários a gente vê muitas brigas. Então como que a gente vai debater de forma respeitosa se a gente não conseguiu perceber ali que é um assunto mais delicado para outra pessoa? Porque no comentário você comenta e tá, quem quiser ler, que lê. Mas e quando é pessoalmente? Será que essa pessoa vai ficar sensível com esse tópico ou não? Como que eu vou conversar? Como que eu vou argumentar? Fica mais difícil, fica mais limitado, né? É até importante esse momento de pausa, né, de distanciamento das redes, pra gente realmente ter essa autoanálise, né? De tipo assim, eu não tô tão distante assim da galera, sabe? Tipo assim, eu tô no meu tempo, as coisas estão indo bem, eu tô fazendo o meu possível e ter essa autoanálise, né? De como foi meu dia, chegar no final do dia também e analisar, o que eu fiz foi ok, é o possível, foi dentro do esperado, concluí as tarefas que eu me propus, né? A gente fica com esse senso de incapacidade, de nunca ser bom o suficiente, principalmente pela comparação e pelo tempo que a gente gasta ali, né? Então, a gente fala, eu não tenho tempo, mas e o tempo que você está ali? Porque a gente entra em rede social, começa a assistir um vídeo, parece que o tempo passa assim. A gente assiste 3 videozinhos, mas na verdade foram 15. E a gente não percebeu que já passou 20 minutos, 1 hora. Porque a gente tem uma descarga de dopamina muito grande. A dopamina, ela vem quando a gente sente prazer em fazer alguma coisa. Quando é prazeroso pra gente, a gente não percebe o tempo passar. É a mesma coisa de você estar numa festa com seus amigos, ou estar em um momento, né, muito bom com o seu par, com a sua família. O tempo passa muito rápido. Fala, nossa, já acabou, a gente já vai ter que ir embora. Em rede social é a mesma coisa. Só que a gente perde um tempo sentado na mesma posição. Sim. Né? Então, essa descarga de dopamina que acontece em rede social, acontece na vida real quando a gente sente prazer nas coisas que a gente está fazendo. Só que fazer coisas que não são legais é mais difícil, né? A gente não gosta de fazer aquilo que é chato, que é burocrático, que demanda pensar e desenvolver ali, organização. Então é mais difícil. Então a gente começa a procrastinar, vai para a tela. Faz um pouquinho ali, já volta para o celular. Aí faz mais um pouquinho e volta para o celular de novo. Então é mais difícil postergar a recompensa. Ufa, consegui fazer essa tarefa difícil. Consegui entregar o meu trabalho. Né? Então é mais difícil postergar. E aí a gente não percebe o tempo passar por conta justamente de ser algo prazeroso. Só que ao mesmo tempo que é prazeroso, tem os seus prejuízos. Né? Às vezes a gente fica mais cansado de estar ali do que de realmente fazer a tarefa. Às vezes a gente fala, vou me propor a fazer essa tarefa. Nossa, vai demorar muito. Mas cronometra o tempo que você precisa. Às vezes a tarefa não vai demandar tanto tempo igual você acha que demandaria. E é aí... a famosa sensação de você terminar o dia cansado e não ter feito nada. Não ter feito absolutamente nada. Sente que não rendeu nada, né? Não foi produtivo. É no caso de, por exemplo, sair um pouco das telas, uma atividade que tem um pouco mais de foco, por exemplo, a leitura, outros casos. A gente tem essa dificuldade, mas eu queria que você propôsse pra gente qual que seria a solução para isso. O que a gente pode fazer para ficar mais tempo fora das telas? Qual que seria o caminho? O primeiro passo é a gente ter a consciência de que tem muito tempo que a gente está ali, de que aquilo está trazendo prejuízo de alguma forma. Porque enquanto a gente não percebe que uma coisa está trazendo prejuízo, dificilmente a gente vai mudar. Né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência de que, olha, isso está prejudicial, isso precisa mudar. Ok. Já tentei mudar várias vezes, não consegui. Ok. Às vezes, o que você está fazendo é o extremo, é o 8 ou 80, né? Uma dicotomia. Não vou usar hora nenhuma. Mas dificilmente a gente vai conseguir não usar hora nenhuma. Então, o que atrapalha a gente conseguir as mudanças de hábitos é dar um passo maior do que o que a gente conseguiria.
Nenhum hábito começa de uma vez só. A gente não consegue ler um livro de 500 páginas de uma vez só. Então, para perder esse hábito ruim e criar um novo hábito, também é gradativo, né? Então, a gente chama de um planejamento gradual, que é um passo por vez. Então, primeira coisa, quanto tempo você tem gastado nas redes? O próprio celular já mostra pra gente o tempo de uso, a gente consegue ver. Então, quanto tempo você está usando? Se propõe a reduzir aquele tempo, que o aplicativo vai bloquear sozinho, né? Então, começa dessa forma. Vou reduzir o meu tempo. Tá, quais atividades eu gosto de fazer? Quais atividades eu preciso fazer? Então, faz uma hierarquia de prioridades. O que é prioridade no seu dia? Eu preciso entregar um relatório enorme. Faz por partes, olha o seu prazo, vai fragmentando, porque tudo que é fragmentado fica mais fácil de a gente fazer. Então, observar o seu tempo, quanto tempo você está usando, quanto tempo você está gastando ali. Fazer a sua hierarquia de prioridades no seu dia. Então, começar com as tarefas que são mais demandantes é mais fácil do que começar com as mais fáceis, porque no final do dia você já está cansado e ainda vem uma tarefa que te demanda muito mais. Então, vai ser mais difícil de fazer. Começa pelas mais difíceis, faz parte por parte, né? Quais são os seus hobbies, lazer? Eu quero aprender a ler tal tipo de literatura, quero fazer uma aula de dança, tocar um instrumento. Inclui na sua rotina como prioridade, né? Tira um tempo específico, faz um planejamento da sua semana. Não, eu vou fazer tal aula tal dia, vou ler um pouquinho antes de dormir, ou um pouquinho quando eu acordar, 15 minutinhos. Começa a cronometrar. Porque quando a gente tem noção do tempo, as coisas fluem melhor. Porque a gente vai ter noção do tempo que a gente gasta na tela e o tempo que a gente gasta lendo. Às vezes, nossa, 15 minutos de leitura de manhã é tão pouquinho. Parece que é tão pouquinho, mas quando você começa a ler, lê 20 páginas de uma vez. E aí, rapidinho, você acaba o livro. São né? mudanças significativas. São mudanças significativas. Tem que ser o que é possível de ser feito e não o impossível. A mesma coisa funciona na parte de alimentação. Dietas restritivas dificilmente vão funcionar de forma duradoura, porque você está se restringindo de uma coisa que era um hábito. Então, começar de forma gradativa, porque aí sim você consegue ter um hábito de forma duradoura, uma mudança genuína, né? E também entender, olha, eu estou ficando mais irritado por conta disso, estou gastando muito tempo aqui. Às vezes, quando eu pego um livro para ler, eu estou agarrando muito na leitura, estou com dificuldade de compreender o que eu estou lendo. Então, isso tudo são impactos que você consegue percebendo e, se possível, anota. Eu gosto muito da parte de anotar. Anotar aquilo que eu quero mudar, porque a gente vai sempre rever, não, eu quero mudar isso. Por que eu quero mudar isso? Então, a gente entra no campo da motivação. Qual que é o seu motivo para agir? É isso que é motivação. Meu motivo para agir é reduzir meu tempo de tela, ser uma pessoa mais presente com a minha família, ser uma pessoa mais presente nas minhas aulas, que eu me distraio muito fácil. Então, trazer o seu motivo para agir, para aí sim você começar a implementar de forma gradativa. Reduzir antes de dormir, né? A gente chama isso de higiene do sono. Fazer uma boa higiene do sono é fundamental para que no outro dia você esteja descansado, para que você tenha a sua concentração ali no momento presente. Então, redução das atividades intelectuais, estudo, uso de telas, pelo menos umas 2 horas antes de dormir, já é um grande passo, né? Então, trabalhar essa questão da higiene do sono, um planejamento gradativo de como você vai reduzir esse tempo, se propor mesmo e colocar em ação. Vai ser difícil? Vai, porque é um hábito que a gente adquiriu, né? Mas, a partir do momento que você se propõe, lembrar do seu motivo. Não vou abrir agora porque eu me propus a ficar 15 minutinhos aqui lendo. Porque às vezes distrai, vai lá, pega um pouquinho, aí volta. Aí distrai de novo, pega mais um pouquinho. Então, vou cronometrar, vou ficar 15 minutos aqui. Quando apitar, ok. Aí eu pego 10 minutinhos e volto. Então, fazer de forma gradativa. Bloquear o aplicativo, fazer uma boa higiene do sono, cronometrar o tempo de estudo, né? Deixar no silencioso. Vai estudar, deixa o telefone mais longe, porque quanto mais você dificultar o seu acesso, mais fácil fica para você, né? Eu volto de novo no quesito alimentação. Para eu conseguir reduzir a quantidade de doces que eu como. Se eu tiver um estoque em casa, eu vou acessar esse estoque assim que eu puder, né? Então, a ideia é não estocar. Então, é não deixar próximo. Porque quanto mais próximo, mais fácil fica da gente conseguir acessar. Perfeito. Para nós que somos adultos, a gente consegue ter ainda noção.
Mas agora, para as crianças, é fundamental o trabalho conjunto da família e da escola para regular esse tempo de tela, né? Exatamente. Então, tem que ter essa orientação parental das escolas, né? E também os pais se atualizarem com relação a isso. Por quê? As crianças, elas vão consumir aquilo que está disponível. E quem tem deixado disponível? Né? São os cuidadores, os pais, os avós, os tios, né? Então, os pais estarem ali, né, dando esse modelo é muito importante, porque o ambiente precisa ser congruente com aquilo que você está pedindo para a criança fazer. Então, se eu falo com a criança, não, agora não é hora de mexer no telefone, você vai fazer sua tarefa de casa. Coloco a criança para fazer a tarefa de casa e vou mexer no telefone. Qual que é a congruência que esse ambiente está trazendo? Dificilmente a criança vai querer fazer a tarefa se o pai está no telefone, vendo um vídeo, conversando com alguém, gravando um áudio. Então, os pais também precisam modelar esse ambiente para a criança, né? Ah, mas tem a parte genética? Tem. Mas a genética se manifesta no ambiente. O ambiente modela o nosso comportamento. Então, os pais precisam ter ciência do que a criança está assistindo, quanto tempo ela está passando nessa tela, né? Quais são as dificuldades acadêmicas dessa criança, se a tela está trazendo algum prejuízo ou não. Então, os pais se atualizarem dos tipos de redes sociais que tem, quais são os jogos que a criança está acessando, quanto tempo ela está acessando e quais as consequências desse uso, porque, mas a criança estava bem hoje de manhã, depois do almoço ficou irritada. Às vezes ela almoçou assistindo alguma coisa e isso trouxe uma ansiedade aumentada, não quero ir para a escola, não quero tomar banho porque eu quero ver desenho. Então, estabelecer uma rotina e limites e dar o exemplo também, modelar esse comportamento. Se o pai tem o costume de ler com a criança antes de dormir, possivelmente essa criança vai adaptando esse jeito também. Então, se o pai fica no telefone junto com a criança antes de dormir, ela vai querer o telefone. E dificilmente ela vai conseguir dormir por causa do estímulo visual. Então, o ambiente que a criança está interfere muito. Então, se os pais não modelam esse ambiente, dificilmente a criança vai conseguir se adaptar. Então, ter o controle de aplicativos, controle do que a criança tem usado no computador, bloquear sites. A gente sabe que em casa é mais fácil, na rua é diferente. Às vezes na casa do coleguinha os pais não têm o mesmo cuidado que em casa, né? Então, cabe ter esse alinhamento parental, ver se está fazendo sentido manter aquele tipo de comportamento e aquele tipo de rotina. Porque a criança vai modelar aquilo ali. São detalhes sutis, né, que fazem diferença nesse desenvolvimento da criança. Exatamente, exatamente. Então, se o pai expõe ali muitas brincadeiras ao ar livre, jogar muita bola, a criança vai desenvolver naquele ambiente. Se o pai fica muito em tela, assistindo televisão, jornal, a criança também vai ficar ali do lado assistindo televisão, querendo assistir alguma coisa. É um pouco do efeito daquilo, né? Raiane, muito obrigado. Foi ótimo te ter aqui com a gente. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, ter essa troca. Pela companhia, muito obrigada pelas informações, a gente agradece. Obrigada. Muito bom, a mega entrevista, né? Todo mundo Fez saindo do sentido.